Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Teoria e Prática da Redação Jurídica. Hoje falaremos sobre o tema do plano de aula 1, tipos de raciocínio, silogismo, dedução e indução, e do plano de aula 2, lógica formal e lógica do razoável no discurso jurídico. Então, vamos lá? Esse material tem disponível para vocês no seu CIA. Vocês podem pegar o caso concreto, o livro e também o plano de aula, aula 1, 2, 3, 4 e o plano de ensino no CIA de vocês, tá bom? No plano 1, fala sobre tipos de raciocínio, silogismo, dedução e indução. O direito caracteriza-se por ser um conjunto de regras que visam a organização da vida social e pacificação dos conflitos de interesse eventualmente existentes. Portanto, na área jurídica, fato social e norma são elementos indissociáveis. É relevante que um advogado, ao produzir suas peças processuais, considere a necessidade de convencer, informar, persuadir o seu auditório da tese que pretende sustentar, ou seja, defender como verdadeira. Para tanto, esse profissional tem à sua disposição dois métodos por meio dos quais poderá desenvolver seu raciocínio e, assim, persuadir seu interlocutor. São eles o método dedutivo e o método indutivo. A dedução, que é o método dedutivo, própria do silogismo, é uma inferência que parte do universal para o particular. Considera-se que um raciocínio é dedutivo quando, a partir de determinadas afirmações, são premissas ditas como verdadeiras, o advogado chega a uma conclusão lógica sobre uma dada questão discutida no processo. Então, o advogado aborda tal temática e deduz que seja verdadeira. Dito em outras palavras, a dedução parte de uma verdade geral, premissa maior, previamente aceita, para afirmações particulares, que são as premissas menores. A aceitação da conclusão depende das premissas, se elas forem consideradas verdadeiras. A conclusão será também aceita. Por isso, toda informação da conclusão deve estar no sentido, pelo menos, implícita, tá? Nas peças processuais. Então, você vê aí que a dedução, ela parte dessa premissa, de uma premissa maior, que é uma temática, um assunto maior, para as premissas menores, né? Que são já o seu caso em específico. Assim, considere o caso de uma mulher cujos 2 filhos gêmeos recém-nascidos morreram em uma maternidade no Pará, por infecção hospitalar, onde, em apenas uma semana, mais 17 crianças faleceram pelo mesmo motivo. Qual o raciocínio que essa mãe ou o advogado que a representa deveria seguir para chegar à conclusão de que faz jus à indenização por danos morais? Então, vamos pensar sobre isso agora, sobre esse caso. Então, nós temos aqui uma premissa maior, que é a norma, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Então, essa é a premissa maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal de 1988, entre outros. E a premissa menor, que é o fato que 2 filhos da autora e mais 17 crianças morreram em decorrência de infecção hospitalar. Bom, e a conclusão? Junção dessas premissas. A clínica tem o dever de indenizar a autora, mesmo que não tenha agido com culpa, porque houve defeito na prestação de seus serviços. Então, a junção das suas premissas seria dessa forma, juntando, né, a ideia da premissa maior com o caso da premissa menor. Você deve ter percebido que houve no gráfico anterior, na tabela, perdão, a subsunção do fato à norma, ou seja, buscaram-se os fatos que se encaixassem à norma adequada para defender a tese escolhida. Esse procedimento é dedutivo, mas será que esse método é sempre o mais apropriado para redigir parágrafos argumentativos? Veremos que não. Então, só relembrando o que seria uma argumentação, né? A argumentação, ela parte de um problema, de uma situação, de uma problematização, ela tem a questão da opinião, que seria a situação, né? A opinião, ela parte para o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão é a solução do problema por meio das intervenções. Então, essa seria a argumentação. Então, suponha que um advogado pretendesse sustentar em juízo, no ano de 2002, que seu cliente, com 75 anos de idade e com grau de escolaridade elevado, foi ludibriado ao assinar um contrato de concessão de crédito em um banco que faz propagandas na televisão, oferecendo altas taxas de juros com facilidade de crédito para os aposentados. O advogado pretende conseguir a anulação do contrato, sem o pagamento dos juros pactuados no momento da assinatura. Por que deve o negócio jurídico ser desfeito? Que tipo de vício foi observado? A proposta argumentativa do advogado é sustentar que, em decorrência da idade do contratante, ele era mais vulnerável que outra pessoa mais jovem. Lembre que o Estatuto do Idoso somente foi sancionado pelo presidente da República em outubro de 2003. Então, a argumentação seguiria o seguinte raciocínio, vejamos. O Estado protege de maneira peculiar as mulheres nas relações de trabalho, porque há situações específicas em que ela está ou elas estão em desvantagem em relação aos homens. O Estado protege com maiores garantias as crianças e os adolescentes, porque são mais fracos que os adultos. O Estado protege os consumidores de consumo, porque há situações específicas em que eles estão em desvantagem relativamente. Então, é papel do Estado proteger os mais fracos, tal como é o caso dos idosos. Então, nós temos aqui a premissa maior, né, que é a questão da proteção do Estado, e nós temos a premissa, na verdade, a junção, né, a conclusão da premissa menor, que é o caso do aposentado de 75 anos, que fez o empréstimo, e aí nós temos aqui a junção
a conclusão da premissa maior com a menor, que fica: é papel do Estado proteger os mais fracos, tal como é o caso dos idosos. Ok? Então, deixamos aí a questão da dedução, da indução. Vamos para o plano 2, que fala da lógica formal e lógica do razoável no discurso jurídico. A lógica do razoável. Buscando aperfeiçoar a filosofia jurídica, que reputava insuficiente o aperfeiçoamento do direito no século XX, segundo o exposto modelo subsuntivo. Assim sendo, propõe as bases teóricas de uma nova lógica material para o direito, visando substituir a lógica tradicional. Nasce a lógica do razoável. Afirma Seixas, em tradução livre: o direito é segurança, mas segurança no quê? Segurança naquilo que é considerado justo e que a sociedade de uma época importa-se fundamentalmente em garanti-lo por considerar ilegível aos seus fins, indelegável aos seus fins. Aí nós temos: o que o direito deve proporcionar é precisamente a segurança do justo. O que o direito pode nos oferecer é só um relativo grau de segurança e certeza em um mínimo indispensável para a vida social. Pode-se dizer que é uma visão de justiça distributiva, mas essa visão se encontra em permanente tensão com as exigências de ordem e estabilidade social. Tensão entre justiça e segurança. Desse modo, Seixas estabelece, segundo Margarida, uma distinção na filosofia do direito, que seria acadêmica e não acadêmica. Então, nós temos aí a lógica do razoável. A primeira nada mais seria que a teoria geral do direito, como é conhecida. A segunda, preocupada com os problemas de ordem prática na experiência do direito. Buscaria harmonizar, tanto quanto possível, a tensão, os valores de justiça e segurança e certeza. Essa é a lógica do razoável. A lógica formal e lógica do razoável. Se a lógica tradicional, a formal, como foi dito, trata o direito como um sistema estanque, em que meramente opera-se a subsunção da norma ao caso concreto, pode-se afirmar que a lógica do razoável condenará esse tipo de raciocínio. Seixas, mencionando Theodor e Perelman, que reinventam a tópica, a retórica e o método dialético de Aristóteles, dispõe a importância de trazer a atividade hermenêutica em direito para o caso ou problema a ser concretamente analisado como meio de alcançar a decisão mais prudente para a questão. Então, nós temos aí o método dialético, onde se analisa a cultura, a economia, a política, a sociedade, e nós temos a atividade hermenêutica, onde ajuda, auxilia na interpretação das leis, né, no direito. Essa arte de interpretar as leis. Então, ao invés de focar-se na norma a ser aplicada, avalia-se a situação-problema. A partir disso, através da hermenêutica, a decisão judicial atualizaria o sentido da norma a cada sentença ou acórdão
com qualidade de coisa julgada, em uma espécie de movimento inverso. Então, a partir dessa interpretação da lei, a decisão judicial seria atualizada. Por quê? Porque cada situação, cada caso, ela merece um olhar específico, né? Que entra a hermenêutica, essa arte de interpretar as leis. Não se define o critério de justiça com base na norma, com base nos valores sociais e nos fatos que atravessam um caso concreto. A esse método, Sitchin denomina lógica do razoável, ou lógica da equidade, que seria essa análise, um olhar mais detalhado para cada situação, caso a caso, sem generalizar a lei. Portanto, o jurista não precisa demonstrar que aquele caminho a ser percorrido é de acordo com a lógica tradicional, silogística. O juiz não precisa torcer a técnica para fundamentar essa situação. Então, basta que percorra um caminho tridimensional, partindo do fato, atualizando com os valores correspondentes, para assim construir um significado normativo que dê segurança jurídica ao caso, sempre perpassando sua construção intelectual pela tópica e pelas retóricas contundentes, construindo assim uma decisão prudente, equitativa e razoável para o caso, de modo a permitir um eficiente acesso à justiça e uma maior efetividade do direito. Resumindo, que cada caso seja analisado em específico e que a lei, as leis, sejam utilizadas sim em favor da situação, em defesa da situação. E aí, os aspectos característicos da lógica do razoável. Para Sitchin, as 7 características basilares da lógica do razoável. Primeira, ser limitada à realidade concreta do mundo em que opera. Aspecto histórico da lógica do razoável, ou seja, alguém já usou a lei a respeito dessa temática? Por exemplo, o cyberbullying. O cyberbullying, ele começou a existir após a escrita da Constituição Federal, porque ela foi escrita em 1988. E a internet, ela chega no Brasil para a classe média, e classe média na década de 90, 1996. Os cyberbullying, eles começam a partir de 2004, 2005. Então, é bem depois da Constituição Federal. Então, pela lógica do razoável, precisa o quê? Adaptar a lei existente, fazer emendas constitucionais para defender as vítimas de cyberbullying, por exemplo. Ser impregnada de valores, aspecto valorativo da lógica do razoável. Seus valores são concretos, vinculados a uma determinada situação humana, aspecto concreto da lógica do razoável. Busca objetivos e finalidades no agir humano, aspecto teleológico da lógica do razoável. As finalidades e os objetivos condicionam-se à realidade humana, aspecto cultural da lógica do razoável. Rege-se por razões de congruência e adequação, aspecto proporcional da lógica do razoável.
vincula-se aos ensinamentos extraídos da experiência humana e histórica, aspecto fático da lógica do razoável. Então, isso que eu falei. A partir desse primeiro caso de cyberbullying, os próximos advogados, os próximos, né, defensores, terão como se basear para a defesa de uma situação que vai surgindo a partir da experiência humana e histórica. Essas características podem ser aglutinadas, ou seja, juntadas, nos seguintes aspectos: histórico e fático, de fato, verdade, né? Axiológico, concreto, teleológico, cultural e proporcional. Com relação ao aspecto histórico e fático, podemos dizer que os fatos que a ela importam são os fatos são decorrentes de ações humanas, né, vivenciadas nessas circunstâncias. E Ortega e Gasset, no tempo e no espaço, sob determinadas circunstâncias sociais. Axiologicamente, a lógica do razoável admite uma teoria dos valores, sendo o homem o único ser capaz de valores. Pode-se afirmar, juntamente com Miguel Reale, que a pessoa humana é o valor-fonte de todos os demais valores. Em seu aspecto concreto, deve-se considerar na interpretação do caso concreto, da situação de fato, todas as suas circunstâncias, porque o ocorrido é sempre ocorrido em uma data, em um determinado meio social. A interpretação do juiz que decide, inclusive da norma correspondente ao caso, deve ser feita de modo a harmonizar aquela referida tensão entre segurança e justiça, tá? Lembrando sempre que no seu processo precisa narrar esses fatos com o espaço aonde aconteceu essa situação, né? O tempo, quando aconteceu, os personagens, quem foram os envolvidos no caso, o enredo, qual é a trama, o conflito, o acontecimento e o desfecho, a conclusão, a proposta de solução, certo? Então, sempre nesse caso concreto, precisa ter esses dados aí. Então, temos aqui a leitura do razoável, esse artigo. Deixo para vocês a leitura desse artigo, tá? Façam um resumo desse artigo proposto aqui e podem enviar no meu e-mail, tá? Eu enviei no e-mail de vocês os casos com os 1 e 2. Também tem no CIA, eu tirei do CIA, porque não sabia se você tinha acesso ao CIA ou não, mas são os casos concretos 1 e 2, e no final do plano de aula 1 e no final do plano de aula 2, tem um item chamado aplicação, articulação, teoria e prática. Também tem um exercício proposto em cada um, para fazer, bem como o resumo do artigo, né, de Álvaro de Azevedo Gonzaga, Lógica do Razoável. Então, se você tem aí 3 tarefas: o resumo do artigo, os casos concretos e aplicação, articulação, teoria e prática. Podem enviar no meu e-mail, porque isso é uma atividade avaliativa, tá bom? Muito obrigada e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Pelo e-mail também.